E o Canal Saúde de hoje está muito especial, afinal de contas, o mês de agosto é um mês de conscientização sobre a AME. Você sabe o que é essa doença e o que ela pode trazer? Pois é, hoje no nosso Canal Saúde, nós vamos conversar com a doutora Lorena Mesquita, que é pediatra e vai falar com a gente sobre essa doença. A atrofia muscular espinhal, a AME, ela é uma doença genética que causa a morte de algumas células específicas do nosso sistema nervoso. E isso traz uma complicação muito grande. Não é isso, doutora? A maior complicação dessas pacientes é porque se a gente não fizer um diagnóstico cedo, se a gente não intervir cedo, essas crianças acabam morando no hospital infantil. Né? Então, assim, o que algumas pessoas não sabem é que hoje a gente tem 5 crianças com AME, tipo 1, morando no hospital infantil. Então, assim, para que os pais entendam um pouco, como você disse, essa doença, ela leva à morte de neurônios motores. E esses neurônios motores, eles são neurônios que uma vez que eles morrem, não regeneram. E esses neurônios... Então, é uma doença degenerativa. É uma doença degenerativa, é uma doença que ela vai evoluindo. Então, as crianças nascem bem e esses neurônios vão começando a morrer. À medida que esses neurônios vão morrendo, a criança vai começar a ter os sintomas. Então, por exemplo, aquela criança que não consegue segurar o pescoço, aquela criança que não consegue deglutir, aquela criança que começa a ter engasgos quando está mamando. Doutora, muito interessante você falar sobre esses sintomas. Já no comecinho da vida, você já identifica esses sintomas? Já identifica. Na realidade, as mães sempre falam, doutora, eu sempre percebi ele mais molinho. É aquele bebezinho. Quando a mãe tem outros filhos, elas comparam. Então, é aquela criança que já nasceu mais molinha. E aí, os primeiros meses de vida, eles já vão começar a ter sintomas exatamente porque esses neurônios vão começando a morrer. Então, assim, são sintomas em que a criança começa a ter engasgos, a criança que é aquele bebezinho que tem 2 meses e não segura o pescocinho. E esses engasgos, eles acabam levando também aquela criança a ter dificuldades respiratórias, que é a maior gravidade é essa. Essas crianças começam a ter engasgos, começam a ter pneumonias, vai para os serviços de urgência e lá essas crianças acabam indo para um aparelho de ventilação. Por quê? Porque o músculo da respiração deles fica fraco. Então, os principais sintomas são esses do início. Aquela criança com choro fraco, com engasgo, que o pescocinho não segura. São crianças que são molinhas, até o choro daquela criança é mais fraquinho. Então, essas crianças acabam evoluindo. Como você disse, ela é degenerativa. Então, ele vai começar a ter cada vez mais sintomas. Olha, você que está chegando agora no nosso programa, nós estamos conversando com a doutora Lorena, que é pediatra, e estamos falando sobre a AME, né, que é essa doença que atinge, apesar de ser uma doença rara, é uma doença degenerativa, é uma doença genética que, infelizmente, provoca a morte de muitas crianças hoje no mundo. Então, você que tem uma pergunta, chegou o momento de você tirar suas dúvidas sobre o assunto. Eu quero convidar você a participar do programa, mandando a sua pergunta no nosso 869-9411-7777. 869-9411-7777. Doutora, você falou sobre os sintomas, né? Mas muitas vezes tem uma mãezinha que está numa região mais distante, começa a perceber o bebê molinho, mas como é uma doença rara, ela não tem acesso à informação. Quando esse bebê chega na urgência, é fácil de detectar que pode ser essa doença? Como a mãe que está percebendo que em casa que o bebê dela tem um sintoma, pode de repente interagir com o médico e falar sobre isso? Pode, porque assim, a questão maior da AME é isso. A gente sempre fala assim, que quem tem AME não tem pressa, né? Porque a gente precisa ter um diagnóstico precoce. E assim, em alguns locais aqui do Brasil, a gente já consegue fazer esse diagnóstico no teste do pezinho. Então, isso é muito bom. O ideal é que esse diagnóstico seja no teste do pezinho, para que a gente possa diagnosticar cedo e iniciar as medicações o mais cedo. Porque a AME, ela não tem cura. Ela tem algumas medicações que a gente já utiliza. E aí, o que acontece? Essas crianças, quando eles são mais hipoativos, mais molinhos, que a mãe chega para o médico, muitas vezes o médico da família, ele vai acompanhando aquela criança, então a mãe pode chegar e dizer assim, doutor, eu ouvi falar sobre uma doença chamada AME, eu estou achando meu bebê muito molinho. E aí, esse médico, existem alguns kits que a gente solicita com as empresas, as indústrias farmacêuticas, que a gente consegue fazer, que é aquele da bochechinha. Então, a gente consegue fazer de maneira gratuita, não é pelo SUS, mas é de maneira gratuita através dessas empresas e a gente consegue fechar um diagnóstico mais cedo. Mas eu também faço um ambulatório dentro do hospital infantil, que é um hospital público que pega toda a região do Piauí e é voltado exatamente para a AME, para um diagnóstico mais precoce. Então, o médico lá do interior, ele pode estar encaminhando para a gente fazer esse diagnóstico quanto antes. O tratamento da AME, ele acontece com o medicamento mais caro do mundo. E mesmo assim, o medicamento, ele é algo paliativo? Como ele funciona? Apesar de ser o medicamento mais caro do mundo, ele não traz a cura para a doença? Não, porque essa doença, ela não tem cura. É uma doença genética, então ela ainda não há cura. O que nós disponibilizamos hoje são medicações que evitam a morte desses neurônios motores.
Então, eles fazem com que a doença não evolua. Prolonga a vida. Prolonga a vida, dá maior qualidade de vida, desde que o diagnóstico seja precoce. Porque, como eu falei lá no início, uma vez que esses neurônios morrem, eles não voltam. Então, o que a gente precisa fazer? Evitar que esses neurônios morram. E aí, hoje a gente tem duas medicações que elas são fornecidas pelo SUS, que essas medicações, que é o Spinraza e o Risdiplam, são medicações que são hoje fornecidas pelo SUS. E a medicação Zolgensma, que é essa medicação que você se referiu, é uma medicação que ainda não está disponibilizada pelo SUS, mas que algumas famílias vêm conseguindo através de ordem judicial. Então, essas medicações, elas não levam à cura da doença, mas elas ajudam para que a doença não evolua, que é o que a gente espera para essas crianças. O acompanhamento da criança que tem AME, ele precisa ser multidisciplinar? Quem é o profissional que precisa estar aí dentro desse tratamento? Isso, porque o tratamento da AME não é só remédio. Às vezes as famílias focam muito na medicação, mas o tratamento da AME é com remédio, mas é principalmente com a equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, com fonoaudióloga, psicóloga. É importante que essas crianças façam um acompanhamento médico, é importante que essas crianças tenham um acompanhamento com psicóloga, tanto as famílias quanto as mães, e a criança quanto a família. Então, envolve diversos profissionais para que a gente possa ajudar essas famílias, ajudar essas crianças a ter realmente uma melhor qualidade de vida. Lembrando que a gente está no mês de conscientização da AME e a gente precisa muito que essas informações cheguem ao máximo de pessoas para que os pacientes, porque como a doutora falou, quem tem AME tem pressa, tem um acesso ao tratamento para ter qualidade de vida. A gente já está ali com a Rachel, que tem uma pergunta também sobre o assunto, não é isso, querida? Exatamente. Bom dia, doutora Lorena. Muito interessante, né, esse assunto. Eu sou mãe, meu filho tem 8 anos, eu tenho duas perguntas. Primeiro, tem como na gestação ainda a mãe saber por via de ultrassom ou algum exame que a criança pode nascer com a AME? E a segunda pergunta, tem alguma relação da AME com aquela, eu não sei se é, como chama o termo científico, mas aquele problema, aquela doença que as crianças têm osso de vidro, alguma coisa assim, que vai quebrar, tem uma chamada assim? Então eu queria saber se tem como diagnosticar ainda na barriga, né, através de algum tipo de exame, e se tem alguma relação da AME com essa outra doença, né, sobre esses ossos de vidro que a criança vai caindo, que vai quebrando, enfim, queria esse esclarecimento. Assim, com relação à gestação, a gente consegue fazer, mas, por exemplo, é um exame caro, é um exame que o SUS ainda não fornece, né? E, de qualquer forma, ainda há muitas controvérsias com relação a isso, porque a gente consegue fazer esse diagnóstico intraútero, mas é só depois que nasce que você confirma o diagnóstico é que vai iniciar o tratamento. Então, ainda tem essa controvérsia. Mas, por exemplo, nós temos um caso de um menino que ele tem a doença, ele é morador do hospital infantil, a mãe dele engravidou, a irmã dele nasceu. Assim que ela nasceu, a gente fez o teste. Com 14 dias de vida, o teste saiu positivo e a gente já iniciou o tratamento. Então, o irmão dela mora no hospital, ele é dependente de ventilação, ele não senta, ele não fala, ele só mexe mesmo um pouco o pezinho, os olhos, ele se alimenta por gastrostomia. E a irmã, que recebeu a medicação com 14 dias de vida, ela dá piruetas, literalmente. Uau. Ela está em casa com a família, ela come pela boca, ela fala tudo, ela caminha, ela corre, ela tem uma vida normal. Casos, né? Então, assim, por isso que é fundamental o diagnóstico assim que nasce, que é importante ter no teste do pezinho. É importante que as famílias saibam que, se você tem condições de fazer um teste do pezinho ampliado, é importante que se faça, porque no teste do pezinho ampliado dá a doença. Já a osteogênese, que é essa que você falou, a osteogênese perfeita, ela não tem relação realmente com a AME. A AME, ela leva a hipotonia muscular, aquela criança que é toda molinha, que os braços são molinhos, as pernas são molinhas, que toda a musculatura é mais molinha. Entendi. Doutora, Então, é muito bom ainda sobre esse assunto, eu gostaria de falar sobre a expectativa de vida, né? A gente já sabe que o tratamento precoce, descobrindo cedo, você vai aí prolongar com qualidade a vida desse pequeno que tem esse problema. Mas qual a expectativa de vida de quem tem essa doença? Toda essa questão desse diagnóstico precoce. Então, por exemplo, a nossa pequena que a gente fechou um diagnóstico, ela tem uma vida perfeita, ela não tem nenhum sintoma. Ela tem uma vida de uma criança igual às outras crianças. Porém, aqueles meus que são moradores do hospital, então eu tenho pacientes lá no hospital que ele tem 9 anos. Então, tudo depende dessa questão do diagnóstico, do que é feito, se foi feito um tratamento e se essa criança está tendo um suporte adequado. Então, esses nossos pacientes que são moradores do hospital, eles têm múltiplas infecções, por estar no nível hospitalar. Então, isso acaba levando esses pacientes a ter um maior risco de vida. Mas hoje eu tenho um paciente lá que tem 9 anos. E tem os tipos de AME.
Então, tem crianças que têm a AME tipo 2, que é sintomas um pouco menos severos e não tem tanta parte respiratória, e eles podem também passar para a vida adulta. Então, tudo depende também do tipo da doença e desse diagnóstico precoce. Doutora, muito obrigada pela sua fala.